E aí vocês vão me dizer, ah, mas sensibilidade, a sensibilidade é inata, a sensibilidade vem quando a gente nasce. Tem gente que nasce mais sensível e tem gente que nasce mais insensível. E o que o João Francisco fala no livro dele, se vocês tiverem dúvida, é só ir buscar o sentido dos sentidos, educação do sensível. Ele diz justamente que a sensibilidade é possível de ser educada. E eu experimentei na minha prática, como eu disse, a transformação da vida de muitas crianças. E tem uma história particular, que é a história de uma menina que ela era muito retraída, ela era muito quietinha, e certo dia ela vinha sempre para as minhas aulas, na época as aulas de música que eu dava eram opcionais, a criança podia escolher se ia nessa aula ou não, e essa menina, ela escolhia ir na minha aula, ela gostava de ir, mas ela chegava na minha aula e não fazia nada. Ela não fazia nada, ela ficava lá no, né, não fazia nada é a minha visão de professor, de que ela não fazia nada, mas algo ali dentro movimentava. Então ela ficava no cantinho dela só assistindo a gente fazer, de vez em quando ela vinha fazer alguma coisa ou outra, mas no geral ela ficava isolada no canto dela, sem aparentemente muito envolvimento com o que estava acontecendo. E aí, no caso aí era fundamental um que eu trabalhava nessa época. E aí a gente estava montando uma peça e a gente estava compondo algumas músicas para essa peça teatral, em parceria com a professora de teatro, com o professor de dança, a gente estava compondo um musical. E certo dia ela ali, né, aparentemente sem fazer nada, sem movimentar nada, sem se mover com a música, como é o fundamento da musicalização, ela me pede um lápis e um papel. E aí eu dou o lápis e o papel para ela e ela começa a escrever na folha de papel uma letra de uma música. E aí ela chegou para mim assim no final, ela falou: "Ó, professora, escrevi isso". Quando eu fui ler, tinha uma letra perfeita do começo ao fim, com coisinhas ali para se consertar que eram 1% que eu consertei ali do que precisava reorganizar e tudo mais, mas no geral ela me entregou uma parada incrível, assim, um negócio que eu falei, caramba, aquela pessoa que parecia que estava totalmente fora da minha aula, foi a que deu uma virada, e aí foi muito incrível, porque, enfim, ela era muito vista como uma criança que era pouco produtiva, avoada, vivia no mundo da lua, não produzia e tudo mais. E aí, de repente, quando ela compôs essa música, e a gente deu vida para essa música, colocou instrumentos e tudo mais, ela passou a ficar, a autoestima dela deu uma mudada de uma forma que ela passou a se ver de uma forma diferente e os outros passaram a vê-la de uma forma diferente. Começaram a chegar até a interromper uma aula de uma, no intervalo de uma parte das turmas, uma das crianças foi pedir autógrafo para ela. Isso foi muito engraçado. Foi pedir autógrafo para ela porque achava a música que ela tinha composto incrível, né? E eu fiz questão de contar para a escola inteira que tinha sido ela, né? Não vou falar aqui o nome dela, mas que tinha sido ela que tinha composto essa música. E foi muito louco porque mudou completamente a vida dela de uma tal forma que passaram a vê-la de uma forma diferente, ela passou a se ver de uma forma diferente e a transformação foi tanta que no dia da apresentação da peça o pai dela veio para mim assim embasbacado, me agradecendo pelo que eu tinha feito e eu, né, com os meus botões pensando, puxa vida, eu que no caso não fiz nada, né? Porque ela ficava quieta na minha aula, não participava, eu não brigava com ela nem nada, mas de fato não fui eu que movi algo, foi ela que estava se movendo ali dentro a partir da percepção única dela do que estava acontecendo. Mas o pai dela me agradeceu muito e eu lembro sempre dessa história como uma das histórias de transformação da vida de uma criança a partir dessa sensibilidade musical.